Tá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar aqui na página 102, leitura do primeiro parágrafo do livro do Razão e Sabor de Mel, Ensaios de Filosofia Intuitiva, Razão, Agnana e Devoção Bhakti Advaita Vedanta, Madhusudhana Sarasvati, do Dilip Londra. Então, pode começar? Pode. Essa proposta cognitiva substancia-se, então, numa disciplina soteriológica rigorosa. A palavra-chave que a define e que constitui o âmago dos ensinamentos do Bhagavad Gita é Bhakti, geralmente traduzida por devoção. A palavra Bhakti deriva da raiz sânscrita Bhaj, que significa literalmente participação, compartilhamento. Trata-se, por isso, de algo maior do que uma mera disposição emocional, prenhe de uma esperança passiva de recebimento de uma graça divina de caráter unívoco, ou seja, só de Deus para nós, né, que só depende dele. Ele aqui está dizendo que também parece que exige uma certa participação do devoto. Em vez disso, trata-se de uma pedagogia complexa e difícil que combina, de forma articulada, os dois vetores operacionais acima mencionados, que se desdobram nas seguintes dimensões. 1. Uma reflexão cognitiva enquanto inquirição sobre a verdadeira natureza da alma, Atma Gnana. E 2. E uma renúncia gradual aos objetos de apego, Karma Phala Tyaga. O ponto de convergência e reconciliação destinal dessas duas disciplinas dá-se como rendição e participação amorosa, Preman, doente na suprema consciência de Krishna. Londo 2015, página 71. Dilip citando Dilip. Não tem outra pessoa que fale em português também? Bom, também. Reflexão cognitiva. Então, quer comentar? Quer comentar, Linos, Rosana ou Sumaya? Para mim isso é uma linguagem muito fácil, muito simples assim para mim, né? Essa proposta. Ficou muito claro. Aquele momento que eu parei aqui na leitura, né? Ficou muito claro. Então, aqui na primeira parte do tópico frasal desse parágrafo, ele explica a etimologia de Bhakti, o que significa Bhakti, né? Que vem de Bhaj, né? Que significa participação, compartilhamento. Então, ele vai lá na raiz da palavra Bhakti para explicar o que é Bhakti. Bhakti, depois, na segunda parte do tópico frasal, ele fala que é uma forma de preman, é uma forma de devoção. Devoção do ponto de vista amoroso. É uma forma diferente de emoção. Devoção e emoção. Emoção estaria relacionada, eu acho, com as nossas emoções que nós temos nos nossos vritis, que nós temos nos nossos chakras, que temos no nosso dia a dia, as emoções, né? De inveja, dor, raiva, esperança, afeto, uma forma até mesmo de amor. Mas a devoção não. A devoção exige de você, como está na segunda parte do parágrafo, em vez disso, trata de uma pedagogia complexa e difícil que combina de forma articulada os dois vetores operacionais acima mencionados, que se desdobram em Atma Gnana, né? Ou seja... Então, mas aí pausa. Só para eu terminar, só um pouquinho. É a parte da alma mesmo, que está mandando, acho que, sei lá, fluxos ou vibrações para a alma individual, para a consciência individual, que aos poucos vai... Não é fluxo, é isso que eu queria falar, uma reflexão cognitiva. Ele começa o primeiro uma ponderação, então. Cognitiva, então não vem fluxo de lugar nenhum. É uma reflexão cognitiva. Existe de você, então, nessas duas partes, então, cognição, intelecto mesmo,
razão. Isso, não é algo que vem de fora, entendeu? Não são Que eu tinha fluxos que falado antes. Aham. não, é uma reflexão. Então, aqui vem minha primeira pergunta, né? A minha dúvida sempre em relação a Bhakti é exatamente isso. Só um pouquinho, pronto para terminar. E a segunda parte é Karma Fala Tyaga, que é você desapegar dos objetos. É você colocar, acho que na sua ação, uma intenção. Então, karma fala Tyaga. Tyaga é renúncia. É o contrário, eu acho, Sumaya. Não é colocar intenção, é desapegar da intenção. Eu É o acho que desapego. karma fala não é intenção. Eu acho que karma fala não é uma ação qualquer. É o fruto da ação. Fala é fruto, lembra? Karma é ação, né? E Tiago é o desapego do fruto da ação, é o contrário, é uma ação desinteressada, não é uma intenção. Tyaga é a renúncia. Então você Renúncia do fruto da ação. desinteressa do fruto da ação, desapega daquele renúncio. Então a sua renúncia é não pensar em algo em troca. Isso, é a não intenção, exatamente o contrário. Mas eu queria voltar ainda no primeiro ponto, antes da gente discutir esse segundo. A minha dúvida é sempre se Bhakti, é a dúvida do Bhakti com Jnana, né, Pablo? Tem que aprender a falar essa palavra aqui. Jnana. Coloca o Atma Jnana, que é o conhecimento aqui sobre o próprio Atma, né? Então, a minha dúvida é sempre se Bhakti vem antes ou depois, ou se está... Ele fala aqui, nessa complexa e difícil, uma pedagogia complexa e difícil. Então, o que vem antes, entendeu? Se vem essa participação, esse compartilhamento, né? Porque a gente tem a ideia sempre da devoção como uma coisa onde você se entrega, não necessariamente com conhecimento, você simplesmente entrega. E aqui não, ele está dizendo que tem uma reflexão cognitiva. Queria saber o que vocês acham disso. Para mim, sempre isso é uma dúvida muito grande, assim, o que vem primeiro, entendeu? Ou se não tem nada que vem primeiro, ela tem que ser associada, Bhakti tem que ser associada com essa reflexão cognitiva. Eu posso colaborar, não sei se o Pablo quer falar, Pablo? Pode falar, depois eu falo. Eu penso assim, né? Primeiro, aquele esquema de você desfazer sentido os vulgares, né? A gente tem uma noção de Bhakti como um pedinte, né? A gente sofre e a gente quer receber alguma coisa. Sim. E essa noção de Bhakti aqui é muito profunda porque envolve a própria pedagogia e a própria cognição de Arjuna para ele desapegar do maior objeto de ignorância, que é a própria individualidade dele. Quando a gente está falando de participação, me parece que a questão é esse princípio de individualidade que a gente acha que existe, que é aparente, ele se dissolve numa visão de uma totalidade, como a gente falou no encontro passado, né? O que o Arjuna está aprendendo em relação a Krishna? Que ele, no limite, é Krishna, porque o Atma é sinônimo de Brahma. Então, ele é a totalidade. A gente só não sabe disso porque a gente tem ignorância. Quando a pedagogia dissolve a nossa ignorância, logo dissolve a nossa visão de individualidade, você se dissolve nesse princípio de totalidade que é prema, que é amor puro. Entende? Então, esse me parece que é o sentido de participar, não é porque eu, com a minha individualidade, participo de alguma coisa, não. É você, por isso que envolve desapego, né? Porque quando é que a gente pode renunciar ao fruto de uma ação? Quando eu entendo que não tem nada para mim, que eu sou vocês todos, e que vocês sabem... Quando Então, envolve antes do desapego esse conhecimento. Não, o desapego é esse conhecimento. Porque você só desapega conhecendo. A gente começa desapegando de... A gente começa conhecendo, sabe? Conhecendo... Do amor com a Então, né? Mas chega um ponto que eu desapego do maior... Qual é a maior ignorância? Eu não entender o que é o mundo, o que é o indivíduo e o que é Deus. Isso é Vedanta, é Dvaita Vedanta. É você entender que indivíduo, mundo e Deus, Ishvara, né, que é a palavra aqui, é uma coisa só. Tanto que a Gita está dividida igual... Não sei se vocês conhecem um texto chamado Tattva-bodha, que é um texto também muito assim, bem inicial, que a divisão dele é a mesma da Gita. Os 6 primeiros capítulos da Gita falam sobre o indivíduo. Se você olhar o 2, o 3, o 4, o 5, são capítulos que falam sobre a ação, quem age, o indivíduo. Os capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12 é um capítulo de devoção, está falando sobre Ishvara, o que é Ishvara. Então, lá vai ter um monte de explicações sobre isso.
e no diálogo de Arjuna com Krishna, né? E o capítulo 13, 14, 15, 16, 17 e 18, que é a última parte, é o capítulo que fala da identidade entre o indivíduo e Ishvara, entre Arjuna e Krishna, que são os indivíduos, as coisas individualizadas que a gente está vendo ali. Então, assim, eu só consigo, no limite, desapegar. Primeiro eu preciso estudar, porque eu preciso entender. Então, primeiro veio o conhecimento. Eu não sei se... Porque, assim, primeiro, aquilo que eu acho que o Pablo falou no último encontro, é metodológico, porque a gente precisa falar isso. Primeiro, claro, você tem que estudar para ter o conhecimento. Mas, no final, não tem mais primeiro e segundo, porque não tem primeiro nem segundo. Essa lógica temporal e cronológica, ela é fruto de uma visão de individualidade de um mundo aparente. Entende? Quando a gente está falando da noção do eterno, o eterno não inclui tempo. Eterno não é o oposto de tempo. Primeiro isso, depois isso. Quando você entende o que é eternidade, você esquece o tempo, você sublima o tempo. O tempo é uma coisa circunstancial, onde você está, assim eu vejo, né? Não sei se ajuda vocês a entenderem. Mas é que, assim, um ponto é o nível pedagógico, que é preciso fazer. Eu preciso passar por isso, porque, afinal de contas, eu nasci, estou aqui nesse mundo cheio de problemas e de sofrimento. Aí a gente passa do nível do sofrimento do pedinte, né? Que eu quero uma casa, um carro, um emprego, para não morrer de fome, essas coisas que a gente sofre. Depois eu quero o amor de alguns amigos, eu fico pedindo as coisas. E aqui, quando Arjuna entra no problema da Bhagavad Gita, ele já superou essas questões. É como eu entrei, o Pablo estava falando exatamente disso, né? O sofrimento é ele. Por que ele está sofrendo? Porque ele é ignorante da natureza dele. E é só isso que vai dar felicidade para ele, é só isso que vai dar o sentido de eternidade, que ele é eterno. O que fecha a ideia do sofrimento como ignorância é conhecimento, porque você entende que você não é essa parte do todo, né? Você não é uma parte que participa de Deus, né? Você é Deus. Tanto que quando o professor Dilip fala das correntes teístas na Índia, não é como que ele fala, não é alguma coisa, né? Como chama? Monoteísmo e... Monismo, Monismo. ele Não fala é. que nem monismo é. Não, pois é, não é nada disso. Por quê? Porque se você é um devoto de Shakti, Shakti é um princípio de totalidade que inclui Vishnu, Krishna e qualquer outra coisa. Se você é shivaísta, Shiva é um princípio de totalidade que inclui todos os outros. Então, não tem essa visão de multireligiões. Eu esqueci o nome para isso. Sincretismo? Tá. Politeísmo, né? Politeísmo, são Ah, muitas tá. deidades, né? Porque a lógica é você entender o princípio de totalidade. E também por isso que penso que estudar esses temas não é suficiente a gente entrar no nível cultural, porque o nível cultural, às vezes, ele não inclui essa lógica filosófica. A última reunião que eu tive, a primeira e última reunião que eu tive com o Sr. Dilip, ele falou muito isso. Por que a filosofia é a disciplina para pensar essas coisas? Porque é na filosofia que a gente estuda essa dimensão ontológica, que é um termo nosso ocidental. Né? Se você vai para a história, eu sou da história, ninguém está discutindo isso, ao contrário, está todo mundo no nível cultural, né? O que você faz, onde você vem, no máximo uns restos arqueológicos para fazer o quê? Traçar cronologias, a gente está dentro do tempo. E aqui a participação é rompimento da visão de temporalidade, porque o tempo é ignorância. Né? Tem alguns na hora de cantar, tem um que fala sobre Ganesha, dele ser tricala, ele é os 3 tempos, ele é todos os tempos, né? Porque é uma ideia de que ele é Kaivalya, também tem até uma Upanishad com esse nome, que ele é uno, né? Não tem, por que não é monismo? Agora o Pablo falou isso, eu lembro que meu professor explicou isso. Swami Dayananda também falava muito isso. Não é monismo porque tudo que é um tem um segundo. E não tem segundo, só tem uma coisa, né? Só tem eternidade. Não, 2 é diferente de 1, né? 2 é diferente de 1. Não 2, né? Isso, eu acho essa parte do... Não. Essa parte não 2, né? Não 2 não Isso. quer dizer que é 1, entendeu? Exato. Essa parte do texto dele aqui eu acho fundamental, porque, primeiro, devoção é um troço que ninguém entende no Ocidente. Né? E você, para entender o sentido de devoção, você tem que realmente entender o que está propondo o Advaita Vedanta, sabe? Não é uma palavra simples. E a forma como ele puxa a raiz, né, que é to share nesse dicionário, tem todas as palavras de santo tem 1 bilhão de significados, pode até escolher qualquer um.
Mas nos dicionários é to share, é compartilhar. E do que a Arjuna está compartilhando? Da visão de totalidade, da visão de felicidade, né? Da visão de eternidade, da visão de Brahman, né? Do entendimento de que Atman é Brahman. Né? Então, isso que é o desapego maior é da própria individualidade, que é, no fim, a eliminação do sofrimento, da ignorância, né? Do que é o indivíduo. Aí, eu acho essa parte do texto muito bonita, assim. Eu Mas também gosto bastante quando ele fala. Pode falar, Sumai, depois eu... eu queria trazer novamente a baila ao início da pergunta da Rosana e queria saber se é isso mesmo que ela está perguntando. O que é mais importante? Se é Gnana, se é Bhakti, né? Ou se é Karma? Se era isso que se eu entendi essa pergunta, é isso que você perguntou, Rosana? É o que vem primeiro nesse sentido, que aí eu ela entendi tudo que a Lina eu falou. também entendi tudo que ela falou. A minha pergunta, Lina, é se ainda não vem o conhecimento, exatamente, Guiana, antes, no sentido, antes não, que nem você falou, eu entendi que você falou de linearidade, que quando você rompe tudo isso, não tem mais essa dimensão do tempo, né? Mas que para esse compartilhamento eu tenho que saber que existe Brahman, que eu sou da mesma essência, entendeu? Então existe um conhecimento, e eu acho que é isso que diz esse. E é difícil, porque é exatamente isso, né? Como que você se entrega, que nem você falou, não, é tudo uma coisa só, é um compartilhamento, mas como que você compartilha se você não tem a noção do todo ainda, né? Mas você Se você está ainda. fazendo essa pergunta do É. ponto de vista da ignorância, Isso. né? Eu sou um indivíduo e não participo. Isso. Se for assim, tem primeiro, porque a visão Isso, no primeiro sentido de romper uma ignorância, eu não consigo abrir mão dos meus frutos se eu nem sei que existe Mas uma percebe que totalidade. depois que você elimina a ignorância e a individualidade, não tem mais essa pergunta. É isso que eu estava falando. Sim. Não, no limite é sinônimo de Bhakti. Mas Que é sinônimo antes, né? de karma. Como pedagogia, você tem que primeiro aprender. Como pedagogia, levando em consideração a nossa ignorância e a de Arjuna, ainda bem Isso. que ele... Mas o resultado desse processo pedagógico é uma alteração cognitiva, tanto que a gente falou no encontro passado. Você não vai mudar a sua ação, você vai mudar a qualidade da sua ação, porque você vai desapegar da individualidade, você vai fazer as coisas porque você está vendo a totalidade em tudo, né? Então, sim, a sua pergunta é, primeiro eu ajo, inclusive ajo em direção ao ritual de conhecimento e depois eu desenvolvo devoção, e isso considerando a ignorância. Mas se você continuar nesse processo, significa que a ignorância não foi removida. Sim. Mas é isso que que você tem. ainda está considerando a individualidade. Deixa o Pablo falar um pouquinho, porque é isso que, inclusive, tem nas diferenças das próprias escolas de Vedanta, né? A visão... Deixa o Pablo falar um pouquinho. Não é que eu queria falar sobre isso, mas pode falar. Tá, a visão que eu tenho aqui é no texto, falando do texto de Lippo. Primeiro, né, que a primeira ideia dele é sempre essa de desconstruir a visão ocidental, nesse parágrafo, pelo menos, né, nessa parte. Que é justamente a gente achar, o ocidental principalmente, achar que devoção é só essa mera disposição emocional para lidar com Deus, de sentar e ficar rezando por um santo, e só rezando e pedindo, que isso é devoção, né, esse amor, assim, nesse nível. E não, né? E aí ele vai à raiz realmente para poder mostrar que não, que no fim, devoção pode ser até isso num começo, né? Mas aí ela vai se ressignificando dentro do processo até que ela, na verdade, essa devoção ela é conhecimento no fim das contas, né? Porque aí por isso que ela é participação. Então, assim, eu acho que o grande problema aqui é a gente enxergar devoção e conhecimento como duas coisas autônomas, separadas. E é justamente o grande problema que o Advaita Vedanta traz para a gente, né? Elas são interdependentes, no fim das contas, e por isso elas são uma mesma coisa, entendeu? Então, o processo dentro do Gita, ele precisa dessa devoção, que ela começa assim num nível muito de troca, né? De eu tenho uma disposição emocional de me entregar um pouco, de entregar um pouco das minhas oferendas, das minhas coisas que no começo de um processo para Krishna em troca de algum amor, de alguma coisa. E o que ele fala, então devoção para
dentro desse processo todo do Bhagavad Gita, ela vai se ressignificando por meio justamente da cognição, da reflexão, e você vai entregando nesse processo de devoção, que aí a gente está dentro do contexto ritual ainda, né? Você vai entregando partes suas para Krishna, até que no final você vai se entregar todo para Krishna, onde devoção, aí ela vai deixar de ser chamada de devoção e a gente pode chamar de participação. Seria uma última instância de significado da palavra, né? Vamos colocar assim, onde devoção é o conhecimento, entendeu? E é isso que eu acho que ele quer dizer. Então, dentro desse processo, Rosana, vem junto, de certa forma. Você tem um nível de devoção e um nível de conhecimento, entre aspas, né? Você tem níveis, assim, que você vai... Aí, a partir do momento de uma reflexão, o seu conceito de devoção já vai mudar por causa daquela reflexão. Esse é o Né? nível do aprofundamento, né, Paulo? Pablo, que a gente sempre fala. Você vai aprofundando, então essa devoção ela vem junta com o conhecimento. O conhecimento último e a devoção última, no final, são as mesmas coisas. Né? Que é a participação, que é você se entregar totalmente para Krishna. Né? E se fundir com ele, digamos assim. Que é aí é justamente essa questão do compartilhamento da participação. Então, é por isso que ele fala que não é a primeira coisa que ele tira, né? Isso não é uma mera disposição emocional, igual a gente pensa aqui no Ocidente que devoção é só isso. Uma espécie de fé, né? Assim, só de fé, de estar lá de ir à missa e ficar cantando junto com o padre, né? E só isso. Não, isso precisa ser transformado dentro de um processo pedagógico, né? Que é isso que ele fala. Então, é uma pedagogia complexa. E como que funciona essa pedagogia? Combinando justamente a reflexão cognitiva das suas ações, sobre as suas ações, sobre como agir, né? Ou seja, enquanto inquirição sobre a verdadeira natureza da alma, ou seja, você vai refletir justamente sobre essa questão da ontológica, sobre essa questão de como agir, com o outro, né? Essa questão do que é o outro, que sou eu, toda essa reflexão cognitiva, claro, sempre guiado pelo mestre, né? Então, é essa mescla junto com essa renúncia gradual aos objetos de apego, que é o Karma Phala Tyaga, né? Então, eu acho que o que ele quer mostrar é principalmente isso, que não, quando a gente fala de devoção, a gente já imagina que é essa, sabe, essa instância que a gente está acostumado de devoção aqui, pelo menos assim, de achar que é só essa vontade, né, de sentar e orar e de praticar, mas não, pelo processo cognitivo, pelo processo pedagógico, isso vai sendo transformado. Então, eu acho que vem junto. Mas é claro que, em última instância, se você não entender devoção como conhecimento também, como participação, lá em última instância, aí você pode pensar que a devoção ela é digamos assim, uma ferramenta dentro do processo que te ajuda, no final, a atingir o conhecimento, porque o conhecimento, sim, é o antígeno para a ignorância. Ele é o oposto da ignorância, vamos colocar assim. Né? O Shankara, no Atma Bodha, fala um pouco disso, né? Assim, que sem conhecimento, o que assim é o conhecimento, o antídoto para a ignorância. Mas aí Bhakti seria mais ou menos seria parte do processo, né? Assim, uma ferramenta que te ajuda a chegar no conhecimento útil, mas o conhecimento que é o antídoto. Só que aqui o Dilip já coloca, não, até mais profundo, que Bhakti, no fim das contas, também é conhecimento. Eu acho que ele vai acabar concluindo com isso, entendeu? Aí, quando você elimina a ignorância, que é o que a Alina falou, o Bhakti deixa de ser essa coisa que é só uma mera disposição, sabe? De se entregar, de abrir mão do seu ego, de desapegando aos poucos. No final das contas, ele vai ser esse grande abraço de tudo, né? Esse grande, que é o amor em si. Né? Eu acho que é isso que ele quer dizer. Então, para responder a Rosana bem assim, eu acho que é junto, entendeu? Tanto é que ele fala, né, um ponto de convergência e reconciliação dessas duas disciplinas dá-se a condição como redição. Então, assim, tem que convergir. Então, não são caminhos que se trilha ou isso ou aquilo. É na convergência desses dois, do conhecimento e do Bhakti,
que tem essa realização, o compartilhamento com todo, né? Então, Isso. Essa convergência é justamente quando você percebe, é o dar-se conta de que Bhakti, na verdade, é Jnana. Guiana leva Bhakti. Assim, né? A gente pode ler dos dois jeitos, né? Leva a um mesmo ponto, que é o prema. Isso, que é o então é na amor. convergência dos dois. Eu não posso nem dizer que é só um caminho ou só o outro, é na convergência desses dois, ou seja, com conhecimento e com São renúncia. ferramentas pedagógicas, né? Para você chegar. Eu queria comentar sobre isso, da pedagogia, que, assim, na tradição, pelo menos da que eu estudo, tem muitos hinos devocionais ao papel do professor, sabe? Porque sem essa pessoa que vai se dar o trabalho de te explicar que você não é quem você pensa que é, porque todo o nosso processo de nascimento é de você. Tem até o Ortega y Gasset, que é um filósofo, que fala isso, né? Você descobre quem é você, você começa a bater na mesa, você vai encontrando a sua limitação, né? Você vai definindo a sua identidade. O nosso caminho todo é de definição de identidade. Identidade pessoal, profissional, emocional, física, enfim. Então, o que é a Advaita Vedanta? É romper com essa visão que você tem, que nasceu, né? Que você desenvolveu. Então, assim, achar uma pessoa que faça isso é muito raro, porque ela precisa ter passado pelo processo de eliminação da ignorância dela, significa que ela tem que andar na contramão do que é a vida, e daí também vem essa disposição de que para estudar Vedanta você tem que sair do mundo. Você não tem que sair do mundo, você tem que continuar no mundo com a visão adequada do que é a sua individualidade, mas que está, de fato, na contramão do mundo, né? Então, tem muitos hinos que louvam o professor. O próprio Shankara escreveu inúmeros hinos, e o canto desses hinos é uma memória de agradecimento a essa tradição, que a gente chama de tradição de professores, mas que, na verdade, é uma tradição de alunos. Todos eles aprenderam o processo, né, de dissolver a individualidade no princípio de totalidade. Então, no encontro passado, eu falei sobre essa coisa do Gangá, que é o rio do Ganges, ele é exaltado por isso, porque é uma metáfora para a tradição de professores que contorna com a água todos os obstáculos para remover a ignorância. Porque o mais difícil é quando você se propõe a explicar isso, se a pessoa não estiver pronta, ela vai contra você. É óbvio, porque no limite ela está dizendo que você não existe. Entende? Que, assim, que toda a sua visão de mundo está equivocada. É muito grave, assim. A gente vê muitos atritos entre essa relação guru-shishya, né, que é o guru-shishya parampara, assim como ela é uma corrente forte, tem um monte de elos que vão se quebrando, porque você realmente precisa estar nessa condição de angústia fundamental que o professor Dilip falou antes, para você poder ouvir, porque senão você não consegue nem ouvir. A segunda coisa que me ocorre, então, assim, essa coisa da pedagogia, e eles chamam de pedagogia complexa e difícil, para mim, é exatamente essas duas palavras são perfeitas. É muito difícil e muito complexo. A segunda coisa que me ocorre também, daí do que está lido, de que todo mundo falou, de comentar, é que, assim, com o meu professor, ainda mais eu que venho de uma tradição acadêmica, isso foi algo que ele bateu muita tecla, porque eu precisava, inclusive, romper essa identidade acadêmica, né? Então, essa coisa do sânscrito, de falar as palavras, o método que o professor usa para desenvolver essa pedagogia é tão complexo, porque para ele está muito claro que Jnana é sinônimo de Bhakti, que é sinônimo de Kala Bhagya Tyaga. No limite é sinônimo. Só que, a depender do contexto, eu vou usando as palavras para ir conduzindo a pessoa no entendimento que aquele grupo precisa. Então, quando a gente começa a citar muito nome, ele fala assim, olha, nem fala mais Atma, nem fala Brahma, não fala mais nada, não está entendendo nada, entendeu? Essas palavras não são para ser usadas de uma forma como se você estivesse adquirindo o sânscrito, mais um conhecimento. Está tudo errado, você não sabe o método, você não devia nem estar se metendo nisso. Então, não foi à toa que eu fiquei 7 anos calada, sabe? Tipo, ouvindo, eu realmente não falava nada, não porque eu não pudesse dizer algo. E também a disposição das aulas com o guru, com o professor da tradição, é uma aula em que ele fala e depois você pergunta, que é o que a gente chama de satsanga, né? Você não interrompe um professor para perguntar, porque o que ele está construindo em você é a visão da totalidade durante a aula, manuseando os termos. Quando sai de lá, às vezes a gente sai cheio de dúvida, tipo, ai meu Deus, o que é prema, o que é atma, o que é jnana, o que vem primeiro? Depois a gente sai cheio de dúvida. E você se submete a uma outra aula, que é um ritual de conhecimento, para aquela visão da totalidade se fortalecendo em você,
para você dissolver as dúvidas, quase que naturalmente. O professor não vai ficar explicando que karma fala é diferente de... Esse estudo de separar a palavra, que é o estudo acadêmico, ele, às vezes, não gera aquilo que é o mais importante, que é o fruto do conhecimento, que é a remoção da ignorância. E por isso que tem uma tradição acadêmica aí que não dialoga com a tradição oral, com o Guru Shishya Parampara, que está perdida, está fazendo uma tradição avulsa. Às vezes eu estou discutindo um monte de texto, e ninguém é feliz. E é o final que a gente está querendo, sabe? Você não está estudando Vedanta para saber Vedanta. Você está estudando para você resolver o seu sofrimento. E por isso que é uma pedagogia esotérica, sabe? E eu acho essa forma... Eu já vi o professor de Lippe falando, e o que me interessou nele foi isso, assim, que ele tem uma pegada muito acadêmica, mas eu sinto que ele tem sensibilidade para essas coisas. Já vi ele alertando desse cuidado de como você deve conduzir, já vi uma condução de palestra dele, e eu sinto que, apesar dos meios distintos, ele está fazendo a mesma coisa que o meu professor no outro meio, sabe? Que é um meio acadêmico que tem suas formalidades, que tem suas regras, que tem a forma de você conduzir esse palavreado aqui. Eu até falei para vocês no encontro passado que o meu estudo, assim, a gente estuda felicidade. Felicidade é Brahma, é Satchita Ananda, a gente estuda como Ananda, né? E aqui, por exemplo, a coisa tem essa preocupação com os termos, mas isso é só uma forma, é mais uma forma. E o que é a individualidade se não uma forma? Então, se eu consigo dissolver a minha individualidade, quanto mais a forma acadêmica. Entendeu? Isso é muito pouco perto do conhecimento. Então, eu acho que chamar atenção para isso, assim, e compartilhar um pouco do meu processo, acho interessante, né? De a gente olhar os termos, mas entender que esses termos devem ser acionados por um professor que, de fato, sabe o que ele tem que dizer, para ele te conduzir nesse processo, porque senão a gente vai querer aprender sânscrito, e tudo bem, você pode ser feliz aprendendo sânscrito mais um pouco, sabe? Mas o sofrimento não acaba, porque, inclusive, o sânscrito é difícil pra caramba, você estuda e não sabe nada, você vai morrer infeliz. Com a sua percepção da sua ignorância, entendeu? Você vai morrer por assim, cara, eu já estudei tanto, não consigo traduzir essa frase, tem um monte de gente que faz diferente, o que eu faço, qual é a forma de fazer, e foi isso que a gente conversou um pouco no privado, eu nem coloquei lá no grupo, não é porque eu não queria compartilhar, mas é que assim, eu estava querendo também compartilhar a forma que eu aprendi a traduzir com o Pablo, né? Para poder ir alinhando, assim, que no fim são formas, entende? Não tem forma melhor, forma pior. E até essas formas de distinção de corrente de Vedanta, que você chamou a atenção, Rosana, tem muitas maneiras de entender. Bom, elas não são maneiras excludentes, elas são maneiras de aprofundamento, né? Então, às vezes, uma pessoa está falando uma coisa, não porque ela não saiba, mas porque, para o público que ela está falando, porque os textos são contextuais, ele precisa falar naquele tom ali. Então, às vezes, a pessoa não vai alertar que não, esse nome de Bhakti. Por quê? Porque a aula do professor vem a partir do público que está na frente dele, da ignorância que ele está vendo, que precisa ser removida nos alunos. E a Gita é o maior exemplo disso. O Arjuna pergunta e o Krishna responde de acordo com as perguntas que ele faz. Que, curiosamente, são às vezes as perguntas que a gente faria, né? Eu me sinto, assim, completamente empática. Nossa, mas eu perguntaria a mesma coisa. Né? Chegaria lá no final e diria a mesma coisa, não entendi nada, repete tudo, né? Que o Arjuna pede lá, se eu não entendi nada, escreve de novo isso aí que eu não entendi. Né? Então, assim, é muito humana a Gita, sabe? Nesse sentido, porque somos nós, com todas as nossas questões. Então, essa coisa dos termos também que eu pensei em comentar, essas palavras, elas são sinônimos, elas são acionadas por essa questão do professor, e daí o valor do professor. Tem muitos hinos bonitos, eu sou ligada ao canto, tem muitos cantos bonitos sobre Guru Shishya Parampara, né? Uma saudação de uma tradição que não é professor, na verdade, todos são alunos aprendendo esse processo e compartilhando esse processo. Essa é uma visão de Bhakti, né? De participar e de compartilhar também. Não a visão última dela, mais profunda, mas a própria tradição pode ser considerada como uma devoção por causa disso, né? Foi algo que eu tive muita resistência no início, porque quando eu aprendi a fazer os rituais, e eu achava que eu estava aprendendo, fazendo porque, enfim, a tradição oriental juntava o físico, o emocional, o intelectual, e não só o intelectual como o ocidente, no meio do caminho eu descobri que isso era uma prática hindu, de fazer as púdias. E eu falei, como é que é? Alguém perguntou se eu era hindu, eu fiquei louca. Eu falei, como assim hindu? Eu não sou hindu, né? E nem que eu fosse muito católica, mas tipo assim, eu não sabia que eu estava transmutando de religião, sabe?
E eu fiquei chocada, eu falei, peraí, mas isso não foi me apresentado como uma prática religiosa, mas como um ritual de conhecimento. E foi difícil para mim digerir essa coisa da devoção. Por isso que eu chamei a atenção no início da minha fala, como assim? Eu tô rezando para um Deus hindu? O que é isso? Fiquei maluca com essa história. E aí, depois que eu fui entendendo, eu continuei fazendo o processo de aprendizagem, né? Que lá a gente aprende a cantar, a fazer os rituais, a cantar os mantras védicos, a fazer as romas, né? A gente participa de tudo isso, porque é bem completo, assim. Então, foi algo que eu vivi, assim, de, poxa, esse sentido de Bhakti, quando apareceu para mim, eu falei, acabou, não vou mais aprender nada, que história é essa? Eu estar rezando para que Deus que eu estou rezando, que eu nem sei. Fiquei louca com essa história, mas é uma coisa legal. Enfim, pensei em compartilhar isso com vocês. Obrigada. É exatamente isso. Acho que você vai sendo conduzido e nem percebe, né? Se o processo está funcionando, você nem percebe. De repente foi. É verdade. Sumai, você queria acrescentar alguma coisa? Desculpa aquela hora eu falei. Tem mais alguma coisa? A gente Não, estou pode gostando fechar demais, mesmo? gente. Gostando muito da nossa conversa hoje também. Estou aprendendo muito, gostando muito mesmo. Eu acho que tudo o que vocês estão falando tá muito apropriado, né, em cada parte. Mas, assim, o que eu quero acrescentar, talvez não seja nem para vocês, porque acho que vocês estão com uma leitura muito bacana, assim. Acho que o que eu quero acrescentar sobre a pergunta da Rosana, que não é mais da Rosana, é nossa, tá tudo combinado, tudo dominado aqui, né? E a resposta acho que é mais para a minha elaboração, né, intelectual, mental, né, do que para vocês, né? Mas assim, e o que vocês falam acaba me estimulando também, me desafiando a falar, né? E acho que quando eu falo, eu acabo organizando melhor as ideias aqui. Acho que é para mim, se vocês me permitem falar. É que Pode é o falar. seguinte, é que Para isso. a pergunta da Rosana, né, que ainda não quer calar na minha mente, quem que vem primeiro? É Bhakti ou é Gnana? Ela parou aí. E aí, na minha leitura, que acabou a gente conversando ali, eu falei assim, não, deixa eu terminar. Porque eu entendo que Bhakti, é Gnana e é Karma. É Karma. São 3 bases, né? E aí, para mim, quando você separa Bhakti e Gnana, né, você não pode esquecer de Karma, da ação, e da ação com intenção. E você consegue essa intenção quando você tem Gnana, quando você sai da ignorância, quando você atinge o conhecimento. Mas Gnana e Karma sem Bhakti, que é justamente a proposta desse artigo, é comentar como foi um trabalho hercúleo de Matsudana Sarasvati unir as duas coisas, unir, né, Gnana e Bhakti. Então, não é nada. Se você age, né, sem conhecimento, ou você conhece sem ação, não serve para nada, não tem fruto nenhum. E, ao mesmo tempo, como a própria a Rosana comentou, né, se você não abre mão do fruto das suas ações, você ainda está, como você, a Alina falou, dentro de Gnana, está no indivíduo. Então, das outras leituras extras que eu tenho pensado sobre Bhakti, né, que também vai ser aqui dentro do meu estudo também, é que eu vejo assim, que são indivíduos diferentes, igual o próprio Pablo falou, né? Não tem, e você também, Alina, falou sobre, não tem tempo, é atemporal. Quando um indivíduo, então, vamos supor que ele tem ele não acha que está tocado, ele não consegue sentir amor pela consciência, por Brahma, ou seja, Krishna, ou seja, Shakti, não importa o nome da deidade, né? Ele não sente isso. Então, eu acho que ele tem que conhecer. Para ele é importante conhecimento. É importante ele ir para esse lado. Conforme ele vai conhecendo, ele vai criando moral, ele vai criando uma certa ética de vida. E aí ele vai agindo dentro dessa moral, mas ele ainda não está tocado. Ele não faz tudo porque ele ama, porque ele não quer nenhum fruto dessa ação. Então, ele aos poucos vai acabar criando esse bhakti. Agora, existe outra pessoa que eu acho que, por exemplo, vamos supor,
se é mãe, né, ou se é sei lá, uma esposa muito dedicada, um esposo muito dedicado, ou um pai muito dedicado, que vai ver no seu filho ali uma manifestação realmente divina. Então, ele está indo pelo amor. Tudo que ele fizer, o que ela fizer, o que esse filho fizer, né, o que esse marido, essa esposa fizerem, eu acho que vai ser é, querendo felicidade do outro, que acho que é até uma forma budista de pensar que você realmente quer a felicidade do outro. Isso é uma forma de amor, é de Preman. Começando pela forma de amor, vai ser mais fácil você compreender, você usar a sua razão. Porque tudo, se você vai usar a sua razão, vai ser por amor. Se você vai agir, vai ser por amor. Então, para mim, o que eu acho, entendo, é que o que vem primeiro depende de quem é a pessoa, sabe? Depende de quem é a pessoa. Se ela já tem um amor desenvolvido, certamente o conhecimento e a ação dela vão ser muito naturais. Porque o que é mais importante, na verdade, o que eu vejo, o que eu sinto, é o amor. Porque o mais o que vem primeiro? Se é para escolher o que vem primeiro, é melhor você ter amor, você sentir amor, ter emoção, porque aí o conhecimento e a ação vai ser muito fluida. Mas se você não tem amor, eu acho que é preciso continuar com conhecimento, com ação, porque ela vai acabar aparecendo através da moralidade e tal dos estudos. Agora, uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui sobre o professor-aluno, né? Essa relação tão delicada, pode chegar a um determinado ponto, né? Que o aluno pode querer, como a Alina falou, né, até ter raiva do professor, ou sei lá, achar que ele não sabe nada, porque acabou que ele descobriu tudo, enfim, né? Mas eu queria trazer para esse tipo de relação, que eu queria até desenvolver mais, Alina, é a visão que o Oriente tem do professor, do guru, e a visão que o Ocidente tem do professor, ou nem sabe o que é guru, né? Porque o Ocidente, ele tem uma visão muito imiscuída de desrespeito, muitas vezes é o professor, né, ou o pai que deveria ensinar, ou a mãe que deveria ensinar, ou os familiares mais próximos que deveriam ensinar, são justamente aqueles que provocam no indivíduo o sofrimento, né, provocam, às vezes, desrespeito, desonra, né? Nós estamos acostumados com os políticos, lideranças políticas que deveriam servir ao povo, elas são as que menos devem receber respeito. Então, no Ocidente, o hábito não, a função de ensinar, ela foi muito imiscuída, de ensinar, de servir, de liderar e tal, foi muito imiscuída. Eu acho que no Oriente ainda pode ser um erro meu, pode ser uma fantasia da minha parte, mas eu acho que lá eles consideram muito assim que o ancestral, consideram muito, respeitam muito quem é que está ensinando. Eu vejo isso assim, da forma como eles cumprimentam pessoas que são mais velhas, eles vão lá no pé. A pessoa mais velha pode até ter cometido erros, mas esse respeito ainda é muito forte, sabe? Então, eu acho que a gente precisava pensar na visão do professor ou do guru, de como que o Oriente vê e de como que o Ocidente vê. Eu corri comentar uma coisa que você... pode falar, Paulo. Não, só Não, pode porque... falar. Pode falar. Não, é que eu sempre comento isso nas minhas aulas de história, que a gente, quando faz essas leituras do Oriente, a gente faz justamente com o peso da autoridade, né? Desde a lógica teocrática, desde a da guerra com os gregos, assim, se os gregos não queriam ser orientais porque não tinham democracia, né? E a gente também vem de uma tradição muito francesa de decapitação de uma autoridade, né? A gente vem de uma rebeldia com relação à questão da autoridade. O professor é uma autoridade. Então, esse nosso problema, de fato, é um problema nosso, né?
Agora, uma outra coisa que me ocorre é que, assim, essa palavra guru também foi algo que eu descobri. Tem um verso para ela que agora eu não lembro, mas explica que esse gu significa remover, ele está relacionado à palavra, à ideia de remoção. E ru significa escuridão. Então, guru deveria ser um termo, mas como tudo no Ocidente a gente deturpa, né? Guru deveria ser um termo para a pessoa, o professor, que consegue remover a escuridão, que é a ignorância, de qualquer diva, de qualquer indivíduo. Mas aí a gente aprendeu a chamar de guru da política, guru da economia, guru, não sei, tipo assim, um especialista. Essa palavra está equivocada no Ocidente, né? Mas, então, aí essa questão, junto com isso, aí volta o problema não só da sociedade, mas da família. A gente também realmente, a gente tem uma questão de romper com a autoridade. A nossa lógica de infância, de adolescência, é de você, não é só de você ter maturidade como adulto, é de você romper as coisas, né? Você chega a questionar, a gente tem um histórico sobre isso, então eu acho que isso pesa muito. Mas essa palavra guru, ela está mal interpretada. E, de verdade, guru é um professor que ensina sat. Tem muitas palavras para guru. Tem uma que chama Sat Viduam, que é o professor, a pessoa que ensina sat, que é sobre a realidade, que é de fato a realidade, que é esse princípio de totalidade. Então, do que você falou, me ocorreu de lembrar isso, né? Essa palavra, como a palavra guru é mal interpretada, mal transposta para cá, como tudo, como devoção, como tudo, como a gente, de fato, no Ocidente tem um histórico de conflito com a autoridade, seja no nível, assim, no nível social mesmo, no nível cultural, e muito disso vem da influência francesa no nosso comportamento, nas nossas ideias, né? Francesa e grega lá do início, né? Com essa lógica de democracia, de todo mundo ter direito a falar, né? Mesmo que esteja completamente equivocado, a gente tem a maior paciência de ficar ouvindo um monte de loucura, né? Então, isso é um histórico na nossa tradição. E me parece, pelo menos na Índia, né? A coisa funciona de outra maneira. Quando você vê que um professor consegue, de fato, te ensinar, ter um valor por essa realidade, que está expressa religiosamente, inclusive, quando um guru fala, todo mundo silencia, porque você, né, você quer que ele explique para você. Você tem, né, respeito por essa ancestralidade, pelo mais velho, e por ele saber o que é a realidade para te ensinar. A gente tem uma tradição muito equivocada nesse sentido. A gente nem sabe o que é a realidade, as pessoas acham que a realidade é o mundo material aqui que a gente vive, vai morrer, ninguém quer morrer. Desde os nossos clássicos fundadores, na Ilíada e a Odisseia, são duas literaturas que falam sobre o problema da imortalidade. Ninguém quer morrer ali. A gente tem um problema seríssimo com isso, né? Enquanto a tradição hindu tem o quê? Que nem é considerado uma epopeia, mas chama Itihasa, né? Que é o nome. E você está com uma Gita dentro de uma literatura, que é o Mahabharata. Então, imagina, você está aqui lendo várias coisas de tal, de repente aparece a Gita para você. Onde é que tem isso no Ocidente? Nossa literatura, embora seja valiosíssima, ela não tem isso, né? A gente está no princípio da individualidade, do guerreiro que precisa superar a morte, precisa ser forte, que pede para Atena ser uma deusa que dá as coisas para ele. A gente está na lógica da devoção equivocada que a gente começou falando, né? Então, acho que chamar atenção para isso também é legal, né? A E só, literatura. não, só uma coisinha, a Sumaya também falou dessa questão do que vem primeiro, para a gente voltar na questão da Rosana, que eu até falei que vem junto, assim, que é justamente é isso mesmo, Sumaya, assim, vai depender muito do aluno, né? O aluno, o mestre é aquele cara justamente que tem capacidade de enxergar a demanda do aluno. Então, ele vai conduzir de uma forma pedagógica, assim, ao que o aluno precisa. Se é um aluno que tem muita devoção, às vezes ele está até se apegando à devoção, a essa devoção, então ele precisa de menos. Então, a ação do mestre vai ser justamente para frear ele nesse ponto. Espera aí, você está apaixonado demais, cara, não é por aí. Inclusive, tem um outro que é cético, muito cético. Então, esse já vai agir de uma forma diferente. E só o mestre pode falar isso. O Shankara chama isso de, não sei se é Adhikari Beda, é isso, que seria essa, é isso, não sei se eu estou confundindo, que acho que no budismo chama de upaya, que é justamente essa capacidade de você poder moldar para
para a pessoa aquele conhecimento, né? Assim, a forma que ele vai chegar àquele conhecimento. Os caminhos são múltiplos porque nós somos múltiplos, né? Então, só o mestre enxerga isso. Então, realmente, para responder a Rosana, vai depender muito mesmo da demanda do aluno, do buscador, digamos assim. Boa lembrança desses termos, eu aprendi como paia, mas eu já ouvi a de Caribeda também. Eu Mas acho que é do Caribeda, no você falou Conselho do agora, me Chão. veio uma lembrança, mas eu uso, na forma como eu aprendi, é mais um paia. Construir uma upaia que é temporalmente uma forma para a pessoa poder lidar com aquilo e questionar a identidade. Se você falou, é perfeito, né? O cara tá muita devoção, tá demais, tem que questionar a identidade do devoto, né? Né? Tá muito acadêmico, tem que quebrar a identidade. Tá muito filho, tem que quebrar a identidade. Tá muito mãe, tem que quebrar a identidade, né? Tem que sair, tem muito professora, um monte de coisa, né? E por isso que eu falei antes também dessa coisa da tradição ser uma tradição de alunos, porque não existe uma identidade professor, porque se você se coloca como professor, você talvez não recorra à sua mente todo de que você aprendeu. Então, quando a gente começa as aulas, a gente também sempre canta, assim, a tradição, né? Shankara, Shiva, que passa a tradição que começa em Shiva, que passa por Shankara e que chega até uma professor. Todos são alunos de uma tradição. É importante rememorar isso na hora que você vai dar aula. O próprio professor, né? Que já está sabendo de tudo, mas ele faz isso nessa lembrança até para ele ter essa empatia. Perfeito, você falou, Pablo, é isso mesmo. Ele precisa saber onde que está o problema do aluno, que é só uma questão, não é uma questão de dar conhecimento, é uma questão de remover o que está impedindo desse aluno reconhecer o que ele de fato é, a realidade que ele é. Na Então, verdade, dá a ferramenta para ele remover, para né? ele Não é nem o reconhecer. mestre que remove, ele te Isso, dá e fala assim, agora pensa nisso aí e isso, você consegue, é né? isso. Remover a ignorância não é nada mais do que rememorar quem você é de verdade. Então, o Sim. processo, por isso ele é cognitivo e lógico, né? É num processo, o mestre vai te dar, assim, mais interrogação do que resposta, né? Mas a interrogação que você precisa, Exato. E agora você né? me lembrou dessas duas palavrinhas que são bem comuns que classificam os livros, né? Shruti e Smriti. Porque Smriti vem de alguém, uma Gita é uma Smriti, né? É parte de uma tradição de alguém que lembrou o conhecimento. E Shruti é acho que Shruti vem de ouvir, né? Isso. Shrotra, né? É não está envolvido na Shruti um princípio de individualidade, alguém que lembra. É a realidade sendo dita. Tanto que na forma como eu estudei, você não começa estudando Upanishad, né? Você Uhum. começa estudando os textos introdutórios, depois a Gita, e depois você vai ter acesso a uma Upanishad, porque nem dá para falar de uma Upanishad de uma pessoa que está presa em um monte de problema. E aí, imagina uma época em que as pessoas já estudavam Upanishad, esse aluno está muito preparado, né? Percebam que a Gita, o Arjuna, que somos nós, a gente não está preparado para receber esse conhecimento, tem que quebrar um monte de coisa antes, né? Enfim, legal essa lembrança aí dos termos. É, isso mesmo. Então, acho que a gente conseguiu, né? Assim, esse parágrafo, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Pode Legal. seguir a Sumaia? Pode? Pode seguir então, Sumaia. Lembra? Então, vamos para a ressalta, né? Do acima exposto, né? Não, vai para a convergência, né? A convergência. Desculpa, eu estava lá na outra página. A convergência territorial entre Dharma e Moksha não suprime, entretanto, a distinção entre ambas. Com efeito, a instrumentalização da ação cotidiana na senda de Moksha ajusta-se integralmente aos requisitos qualitativos da tradição védico-upanishádica. Se o caminho do Dharma visa, por um lado, ao cumprimento de ações e deveres cotidianos por parte de um agente interessado que aspira à fruição subsequente de seus resultados, o caminho na direção de Moksha visa ao cumprimento dessas mesmas ações e deveres,
por esse mesmo agente, originariamente interessado, mas que se dispõe subsequentemente, no ato da retribuição dos frutos, a renunciar a eles e a convertê-los em oferendas a Krishna. Karma fala Tyaga. A reiteração sistemática dessa renúncia ao ofertório constitui o cerne da pedagogia do descentramento, que visa a supressão do próprio agente interessado, Nikama Karman, e a participação plena na consciência amorosa de Krishna, Preman. Né? Acho que tudo que nós falamos, né, vai convergindo para chegar até uma conclusão desse parágrafo aqui, né? Aqui ele está falando justamente dessa pedagogia, né? O indivíduo, Desse, não é? ressignificar Parte do suas indivíduo. ações dármicas, né? Ressignificar o ritual, vamos colocar assim. O que é um aprofundamento justamente nesse processo de entrega que você já começa a fazer pelo ritual, né? Que todos os rituais que você faz, você está dando oferendas para Krishna. Mas assim, você vai dando oferendas para Krishna pedindo coisas em trocas numa primeira instância, né? Que é uma pedagogia. Troca. E porque essa dimensão do ritual que o Dilip chama, ela é visando o paraíso. A visão dármica, é fazendo esse ritual visando um paraíso, visando uma coisa em troca. E a pedagogia é justamente essa, de você ir ressignificando isso. Aí, quando você começa a ir em direção a moksha, você vai ressignificar todas essas suas ações. Né? Que você, justamente porque você vai chegar num nível de percepção de que todos esses paraísos aí, eles não é o que você o que vão satisfazer a sua demanda maior, né? A demanda existencial mesmo. Então ele está falando justamente disso, de como se dá essa pedagogia, né? Que você vai fazendo oferendas para Krishna, né? E isso vai sendo ressignificado ao longo do processo, a ponto do próprio agente interessado se entregar para Krishna. Assim, que é uma entrega radical no fim das contas. Essa que é a pedagogia, né? E eu acho que ele está reforçando isso aqui, né? Que o caminho para moksha não é nada mais que uma ressignificação do caminho dármico que você já fez previamente, o que está fazendo ainda, né? Você mesmo não vai se diluir, né, em algo maior. Não que você vai se perder também, né? Ele chama até de pedagogia do descentramento, né? Que é justamente você vai fazendo as suas ações, você vai abrindo mão dos frutos das suas ações, de certa forma, em partes, né? Assim, é uma pedagogia, você vai crescendo cada vez mais isso, né? Uma instância material, você vai dar o que você tem de melhor, é o dízimo, né? Vamos colocar assim, é o seu dízimo, você vai dar os melhores frutos que a sua árvore deu para Krishna, né? Mas tem algo em troca numa primeira instância, né? Você não está fazendo isso de graça, numa dimensão ritual. Tá? Você vai pedir saúde para Krishna, né? E vai fazer um ritual para Krishna. E nessa segunda instância já, você vai fazer as mesmas coisas de uma forma ressignificada. Esse ressignificar é justamente esse descentramento do ego, né? Eu acho que e esse é o karma phala tyaga, né? É justamente o caminhar para essa entrega total. Posso falar? Me ocorreu Pode. uma coisa aqui enquanto estava lendo, é que, assim, são 4 termos que eu não sei se vocês com certeza conhecem, né? Que é o resumo da trajetória de um ser humano. Desde que a gente nasce, toda a formação do nosso ego está voltada para procurar por artha, que é segurança. Depois que você consegue uma segurança, né, você consegue entrar para uma segunda dimensão, que chama kama, que é o prazer. Né? Você conseguiu um emprego e agora você vai viajar. Né? Depois que você faz esse movimento, a sua mente entra num processo de
entender que você só tem prazer e segurança quando você age com o Dharma, quando você age corretamente. Né? Até se você for estacionar um carro ali no supermercado, sair da vaga, botou em 2 vagas, sua mente fica apitando, né? Tipo, cara, eu agi errado, eu não posso deixar o carro assim, tô atrapalhado, sabe? Coisas simples como isso. E depois que a mente humana ela faz essa tríade, aí ela está aberta para esse sentido de moksha, que é o sentido de uma liberação com conhecimento, né? Sofrimento e tudo mais. Então, aqui, quando ele falou a convergência territorial entre Dharma e Moksha não suprime a diferença entre ambas, eu fiquei pensando em fazer essa distinção, porque me lembrou o contexto da Gita. O Arjuna, ele quer lutar, mas ele quer agir dharmicamente, ele não quer fazer nada errado, sabe? As perguntas que ele faz lá no início, assim, não está errado matar meus pais, meus tios, meus... Eu comentei também no encontro passado essa passagem do primeiro para o segundo capítulo sobre a aprendizagem dele sempre lutar contra os outros, e na hora que ele vai lutar, a importância de ser contra a família dele, porque o Krishna vai dizer, cara, não existe outro, a sua família, assim como as outras pessoas, não eram outros. Porque, veja, ele matou um monte de gente antes de guerra e não tinha problema nenhum. Na hora de matar um primo, agora tem problema, porque eles são eu mesmo. Então, você percebe que essa visão da identidade da família, ela serve para quebrar uma identidade também dos meus ancestrais, né, das pessoas que fazem parte ali da minha corrente sanguínea. Então, Arjuna não quer fazer nada errado, embora ele queira a liberação do sofrimento. Então, tem uma distinção entre esses 2 termos, né? Embora eles vão convergir no sentido de que você não tem como ter moksha se você, no limite, moksha é dharma, né? Porque, inclusive, dharma vem da raiz dra, que é sustentar, né? E essa palavra dharma, se você já ouviu alguns professores falando, inclusive o meu, que tudo é dharma, Vedanta é dharma, só existe dharma no limite, porque só existe uma coisa que sustenta toda a realidade, que é esse princípio de totalidade que a gente está tentando entender. Então, tudo é dharma. Então, embora dharma seja moksha, você tem uma distinção entre essas duas na progressão da mente humana de resolver a vida dela no mundo, né? Porque a gente primeiro consegue artha, depois kama, depois dharma, e aí que você já consegue fazer tudo certo, você se abre para essa possibilidade de inclusive entrar num conflito radical, que é o do ar. Eu fiz tudo certo, por que está acontecendo isso agora comigo? Né? O questionamento que ele faz é, inclusive, tendo a certeza de que ele agiu corretamente. Né? Então, eu gostei dessa primeira frase e me chamou a atenção para isso. Depois, ele diz assim, com efeito, a instrumentalização da ação cotidiana no sentido de moksha. Bom, o que é instrumentalizar a ação cotidiana no sentido de moksha? Me parece que já é o termo que está lá embaixo, né, do Nishkama Karma, que é a ação desinteressada. Quando eu ajo no mundo com moksha, eu ajo desinteressadamente, porque, percebe, eu já tenho essa visão de que a minha individualidade não é diferente desse princípio de totalidade que é o próprio Krishna aqui na Gita, né? Então, a instrumentalização da ação cotidiana no sentido de moksha, porque eu não devo parar de agir depois que eu tenho conhecimento, ajusta-se integralmente aos requisitos qualitativos da tradição védica upanishádica. Se o caminho do Dharma visa, por um lado, cumprir as ações, e essa, né, você não traduziria moksha como fazer a ação correta, mas você traduz Dharma, sim. Né, por parte de um agente interessado que aspira à fruição subsequente, né, que é a visão do paraíso que o Pablo bem falou, o caminho na direção de moksha visa o cumprimento dessas mesmas ações, você não para de agir, você continua como Dharma, mas agora esse Dharma está sinônimo de moksha, você vai agir liberado, né? Você vai agir com conhecimento. Isso é Karma Phala Tyaga também. E Karma Phala, que é o fruto da ação, que não é mais seu, é uma oferenda para Krishna, enquanto você está vendo divisão entre vocês dois, né? Depois que você entende o sentido de Adwaita, que é não dualidade, você percebe que não tem diferença entre vocês. Você só está oferecendo enquanto você está na visão de individualidade. Tem uma palavrinha também que me ocorreu aqui que chama praçada. Não sei se vocês conhecem esse termo. Conhece, Pablo? Porque praçada é muito isso, né? O que veio para mim
eu lido, eu aceito, né? É praçada. Tô aqui andando, topei, praçada. Tô aqui andando, ganhei na loteria, praçada, né? Porque não sou eu que estou agindo para conseguir algo, mas eu estou o tempo todo recebendo desse universo, que sou eu mesmo no limite, mas que está em contato ali comigo, né? E essa é a visão de não ter mais paraíso, não tem mais lugar para eu ir, é só nesse mundo mesmo que eu tenho que ficar e eu posso ser feliz agora. Isso é uma visão radical com a nossa tradição ocidental, né? Que a gente acha que vai morrer, vai para algum lugar, não vai para lugar nenhum. Se o conhecimento não serve para ser feliz agora, meu Deus, né? Precisa morrer para conseguir uma coisa, pelo amor de Deus. É muito sofrimento, realmente, né? Então, o que me chamou muita atenção nessa tradição do Advaita Vedanta, da forma como ela chegou para mim, foi isso, assim, não tem depois, porque não tem tempo, é agora. Você vive associando Dharma e Moksha, porque você não consegue mais agir errado, porque você não tem mais ignorância, você não tem mais desejo, a gente só age errado quando a gente está querendo alguma coisa, sabe? Às vezes você quer uma coisa, Sabe você o que está é. vendo que não está certo, né? Então você age liberado em prol de todos os seres, porque todos os seres são você, né? E você vive numa felicidade plena, porque você não se vê. Na verdade, felicidade significa não diferença, você não está mais diferente de nada. Então você age de acordo com aquilo que sustenta tudo, isso é Dharma. Então, me veio essa coisa que quando eu comecei o estudo, uma das primeiras, isso chama de prakriya, não sei se o Pablo conhece esse termo também, que são metodologias de apresentar o conhecimento. Uma das prakriyas era Artha, Kama, Dharma e Moksha. Metodologicamente a gente divide, mas percebe? É só enquanto a gente está aprendendo. Depois você vive em Moksha, com o Moksha, o liberado, né? E você continua agindo, você está em segurança, porque Dharma, qual é a maior segurança que a gente tem? Não é a conta no banco, não é minha casa. A segurança é de que eu sou Ishvara, é a minha identidade com Ishvara. Então você age com calma, você tem prazer, porque qual o maior prazer do que esse? A felicidade pura, né? Satchitananda. Você sabe quem você é, que é a causa do seu sofrimento, é você mesmo, sua ignorância removeu, né? E você é Dharma porque está, né? Tá tudo conforme a ordem. A sua individualidade, inclusive, está na ordem. Você para com essas críticas de que eu fiz errado, o que é que eu vou fazer. Não tem mais nada meu, nem minha família é meu, nem o outro era outra coisa que não era eu, tudo sou eu. Então, você expande a sua individualidade. Na ideia, a lógica também é essa, né? A gente pode dizer dissolver a sua individualidade, mas também expandir. Você é tudo, porque Ishvara é tudo, né? E o moksha, e isso é o sinônimo de moksha, né? De você viver liberado, você viver com essa cognição sempre sustentada por essa visão, né? Em samadhi, né? Em samadhi, exatamente. Você não entra e sai em samadhi, né? Tem até uma É. piada sobre isso, Paulo, você me lembrou? O pessoal da Ananda falava, né? Que ele fazia umas meditações de manhã. Aí o aluno falava assim, professor, Swami, você medita, assim, eu demoro um tempão para entrar na meditação, na hora que a meditação acaba, você sai andando, eu demoro um tempão, tô todo, como chama, dormente, não sei nem onde eu estava, demora um tempão para me organizar, né? Como que você faz para entrar e sair em samadhi? A resposta, eu nunca entrei e saí em samadhi. Eu estou em samadhi. Exatamente. Você que está igual louco aí, entrando e saindo, eu estou tentando te ajudar a permanecer. Né? Essa piada é muito boa, que é uma piada É. verdadeira, né? Dizem que ele falou Verdade. isso, né? Que tinha essa figura Ajuda, lá, né? Que ajuda dá a a dizer que entender. a minha perna tá dormente, assim, eu mesmo já fiz, cara, a gente fica morrendo, às vezes você não tá nem meditando nada, tá meditando na perna, né? Que tá lá vibrando, assim, tipo, tô morta aqui nessa postura. Tá meditando em nada, na perna. Aí como que faz para entrar em sede samadhi? Como assim? Você tá super bem? Ele falou, não, eu tô te carregando para a minha visão, entende? Você que entra e sai. Fica aí tempo suficiente para você conseguir permanecer comigo e perceber que eu não estou indo para lugar nenhum, eu estou aqui. Achei muito boa essa Eu história. estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Pois é. São formas de uma mesma origem. Muito bom. Esse conhecimento é muito legal, né? Assim, poder parar uma quarta de manhã para a gente conversar sobre isso. Eu fico assim muito grata mesmo de ter achado vocês, porque é um Bom, caminho tão solitário, mas tão belo. Assim, você quer, poxa, como que eu converso sobre isso? Como eu escuto os colegas que estão interessados nisso? Isso é muito legal. Fico super feliz bom. de vir aqui quarta-feira, mesmo que eu tenha que sair daqui a 2 minutos.
A A sua gente também vontade foi a de cada um de nós. A Rosana falava a mesma coisa, a Roberta também. Nossa, que a gente precisa falar mais. Pois é. Mais um motivo ainda talvez não aprofundado de que a gente não é diferente, né? Não tem Pablo, Alina, Rosana, Sumaia. Tem só uma coisa indo em direção a esse princípio de felicidade que a gente quer compartilhar, quer participar dele, né? Com conhecimento, né? Levando aí o sentido de Bhakti que a gente está vendo. Mas Dessa é forma, a isso. gente vai se sentindo um também, né? Porque Pois é, tem alguma coisa que isso. nos une aí. Muito bom. Muito bom. muito Vou me despedindo de vocês, bom. adorei, mas na hora eu assisto o resto da gravação para saber onde eu estou, onde vocês foram, tá? Tá bom. Obrigada, Valeu, gente. Alina. Muito Beijo. obrigado. Tchau. Valeu. É, eu acho que assim, a Alina fez um resumo bom aí, né? Que é Muito bom. essa questão desse parágrafo. Que é justamente essa ideia de que é sempre um ressignificar, né? Assim, a intenção é que muda da ação, né? E a gente tem essa questão que ela falou do Artha e do Kama, né? E aí é um agir com intenção do prazer, com intenção da riqueza, da segurança. E quando você vai para a dimensão de Dharma, você está ressignificando essas ações, né? De que antes eram focadas no prazer e no Kama, no prazer e no Artha, né? Que seria posse, riqueza, poder. E o Moksha é o ressignificado do Dharma, que é o ressignificado de Kama e Artha, entendeu? Então, são as mesmas ações ressignificadas, com intenções diferentes. O modo que você faz é que muda, não o que você faz, né? Essa que é a pedagogia. O Dilip fala disso na página 173. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, a gente pode ver. 173 ele fala lá. 173. Me lembrou esse pedacinho aqui também, quando ela estava falando, era do Jó, exemplo de Jó e Deus, né? Que ele também não consegue, ele quer agradar a Deus de qualquer jeito, ele é puro Bhakti, né? Ele quer agradar a Deus, e também é conhecimento, e também é ação, ele faz tudo para 173, cheguei. Mas aí ele só consegue realmente compreender Deus quando ele não quer resolver nada, ele não quer entender Deus, ele é Deus, acaba sendo ele mesmo, né? Cheguei aqui no 173. Isso. Ele põe aí assim, né? No meio da página está assim: poderíamos assim propugnar uma hierarquia de 3 níveis de sentido, que estariam subjacentes à doutrina pan-indiana dos Purusharthas. São as 4 aspirações humanas, né? Justamente o que a gente falou: Artha, Kama, Dharma e Moksha. Então, o que ele fala aqui, ó, no item 1? Artha, que seria posse, materiais e poder, né? Esse tipo de ação, né? Esse tipo de aspiração humana, que é uma, né? E Kama, que é a outra, que é prazer, em especial a sexualidade, eles são constitutivos do nível mundano de existencialidade. Então, isso aqui são aspirações humanas, né? A segunda dimensão do Dharma, que seria dever e virtude, aí ele põe o estágio inicial da religião, né? Que é justamente esse olhar já diferente, sair dessa dimensão de só prazer e poder, e você já cair numa dimensão diferente, que é do cumprimento correto, da moral, né? Que é essa dimensão que ele chama de religiosa. Ela representa uma ressignificação de Artha e Kama. Então, você vai fazer as mesmas coisas, que é o Com outro olhar. cotidiano, que é o agir com outro olhar, com um ressignificar disso, né? E Moksha, a terceira dimensão, seria o segundo e o derradeiro estágio da religião, que é esse de aprofundamento, representa uma ressignificação do Dharma, né? Então, o Dharma ressignifica o Artha e o Kama, e o Moksha é um ressignificado do próprio Dharma. Isto é, uma ressignificação da ressignificação de Artha e Kama, que é isso justamente que a Alina estava falando para a gente, que essa pedagogia é justamente isso. A gente pode enxergar aqui como uma, uma, uma evolutiva, é meio ruim de falar, mas não deixa de ser, né? Você vai ressignificando, você vai fazer as mesmas ações no cotidiano, você vai comer, vai beber, vai dormir, vai se relacionar com as pessoas, enfim, mais de uma forma diferente. Até o ponto último, que é perceber que não tem, que é essa questão do amor total, né? De que eu sou parte de um todo, né?
Eu sou esse todo e sou um modo desse todo, é aquela coisa Deixa eu complexa. fazer uma pergunta para vocês, tola, tá? Mas Né? Nada é tolo, Rosana, nada. Ou é não perguntar. é, vocês entendem moksha como uma situação sustentável? Ou seja, eu só atinjo o moksha a partir do momento em que todas as minhas ações são desinteressadas. Eu vivo numa felicidade plena, eu estou em compartilhamento eterno com todo mundo o tempo todo. Só isso que é moksha? Ou não? Moksha são estados que a gente vive também. Por exemplo, eu posso ter um momento de compartilhamento, de encantamento, que dali a pouco, com situações do dia a dia, se dissolve. Então, o que vocês entendem como moksha? Eu poderia definir como uma situação. Cheguei lá e nunca mais saio desse estado? Ou, enquanto isso, ele ainda é um dharma, ainda estou refletindo? O que é moksha para vocês? Não sei se Pode minha falar. pergunta ficou clara. Para mim, Mukti é um estágio para moksha. E Um pouquinho, Sumaia. Cortou um para pouquinho no mim, seu Mukti é um estágio para moksha, pelo que eu, como eu consigo compreender. Mukti é um estado para moksha. Mukti, você pode retornar. Você não fica todo tempo lá. Você tem a compreensão da unidade, mas você ainda é um e ele é o outro, para mim, pelo que eu entendo de Mukti, né? Quando você se dissolve completamente, não há mais unidade, e aí é o que eu compreendo, mas dizem que a gente não. Eu nunca fui, nunca fiz, nunca cheguei lá, né? Então dizem que é indescritível essa sensação. E é como morte, né? Dizem, né? Pelo que eu compreendi. E não foi aqui no livro do Dilip, né? Foi de outras escrituras sagradas. Mas você fica lá para poder retornar, se for vontade, dessa unidade, né? Dessa consciência, que eu chamo de consciência suprema. Se for vontade, senão você volta. Senão você fica lá para sempre. Não tem. Lá onde? Desculpa, não entendi. Existem, para mim, dimensões, né? Uma dimensão que deixa eu ver se eu lembro aqui do nome. Satyaguna e eu agora estou um pouco cansada. Eu não estou lembrando muito bem o nome dos dois. Sarguna Brahma e acho que tem um outro nome. Nirguna e Sarguna Brahma. Sarguna é nessa parte onde você consegue alcançar moksha. E você pode estar sempre retornando. Se você não está constantemente fazendo as práticas, os rituais, não está sempre se colocando a sua intenção, a sua ideação em Brahma, vamos dizer, ou na consciência suprema, né? Ou em Krishna, ou em Vishnu, né? Seja como você nomeie essa entidade, né? Você pode voltar a qualquer momento, né? E sofre, porque ali é maravilhoso. E já na dimensão em que você entra em Samadhi ou Moksha, né? Você só retorna se você tiver ainda samskaras a queimar. Porque é o que te prende aqui. É o que faz você retornar para o ego. Se você consegue se liberar completamente, eu acho que só se você for um Krishna, só se você for como é que nós vimos mesmo? Como é que nós lemos lá atrás, gente? Jivamukti. Avatara, só se você for um avatara, né? Acho que só avataras ou pessoas muito iluminadas, como foi um Buda, como foi um Krishna, né? Como foi Vishnu, que consegue entrar e agora estou lembrando da piada, estou achando engraçado. Consegue estar nesse estado de moksha o tempo inteiro. Acho que só um avatara consegue estar nesse estado de moksha o tempo inteiro. Nós que ainda não estamos não conseguimos nos sair das amarras, né? Do ego e tal, a gente vai e volta.
É, É assim que eu entendo. a pergunta foi assim, só para eu ver se eu entendi a pergunta mesmo. Você repete ela, por favor? Se moksha, eu posso determinar que, eu determinar assim, né? Posso conceituar moksha como um estado sustentável. Eu entrei em moksha no estado de libertação, eu estou nesse estado de compartilhamento sempre. Nunca mais eu saio. Eu tenho uma consciência plena de tudo, tudo eu vejo como beatitude, tudo eu vejo como uma extensão. Ou não, são estados onde eu posso ter vislumbres do que é essa libertação. E que a Sumaya está falando, eu volto, né? Então, não sei se é um voltar, mas, entendeu? Se moksha, eu só defino moksha como uma sustentável, um bem-estar sustentável o tempo todo. Isso é moksha? Só isso é moksha? Ou moksha é essas sensações onde eu tenho pequenos momentos dessa libertação, dessa vivência de totalidade? Bom, o termo moksha, aí analisando o termo, que é liberação mesmo, libertação, né? Seria justamente é esse que você está falando, de você entrou e não sai mais. Porque a partir do momento que você conhece, não tem como você desconhecer, sabe? Não tem como você estar firme no conhecimento. Isso é moksha. Então, as suas ações agora vão ser todas ressignificadas a nível, né, num nível de que são ações espontâneas. Você vai ser um mestre de todas as ações, vamos colocar assim. Todas as suas ações não são fundadas mais em ignorâncias. Então, esse estado, se a gente colocar ele como moksha, esse estado de libertação, para mim não tem volta. É assim, você tem consciência, não tem como você perder, mas você se conhece, não tem como você desconhecer. Portanto, você vai viver eternamente aí, eternamente mesmo, Satchitananda, você vai se reconhecer como tal. Agora, durante o processo, eu não sei se a gente pode chamar de moksha, esse estado, mas eu acho que durante o processo você tem sim insights, experiências que de repente te dão pequenas degustações do que poderia ser, mas você esquece assim, é rápido, né? Da mesma forma que a gente tem prazeres, né? A gente tem momentos de prazeres que a gente acha que assim, a gente está numa condição de felicidade plena, sei lá, quando você se apaixona, sabe, por uma pessoa e está naquele estado de leveza que fala, nossa, que vida maravilhosa, né? Se emociona muito fácil, ou em outros estados, em pequenas experiências, depois, opa, estava Não fundado numa ignorância. sustenta, né? Não Exatamente sustenta. isso, não Eu sustenta. acho que o moksha já é esse sustentar mesmo dessa condição plena que é justamente uma forma de estar no mundo. O Samaj não é nada mais do que uma forma de estar e não estar no mundo, que você está no mundo de uma forma diferente. Você está no mundo dessa maneira, com uma responsabilidade sobre tudo, porque você percebe que você não é um indivíduo, entendeu? Então, assim, o que a gente chama de moksha, que seria o estado final, a teleologia disso tudo, vamos colocar assim, o final, se não tem um final, mas esse o supra-sumo da cognição, da compreensão do que se é, eu acho que não tem volta mesmo. Mas aí podem ter, aí eu não sei se a gente pode chamar de moksha ou níveis de moksha, que você tem essas experiências assim, né, de Acho que nunca você vai voltar mais o mesmo. Sendo uma é, experiência multi ou moksha, nunca você volta mais o mesmo. Ô, gente, eu vou ter que sair, porque eu tenho que almoçar e tenho compromisso meio-dia. Já Não, acho coloquei que, Rosana como host, tá bom? Tem que ir acho que mesmo. encerramos por hoje também, porque daí a gente começa um novo parágrafo, né? Semana que vem. uhum, Tá bom? pode Bom, ser. tá com vocês, tá? Um beijo, Ótimo, gente. gente. Obrigada. Obrigada. Valeu, Bye. beijinho.